Esse encontro hoje é excepcional, gente. Nossos convidados são muito especiais. Olá, olá, doutora Karina. Olá, entrou, né? Entrou? Me ouvindo? Tô. Olá, boa noite. Boa noite, um prazer recebê-la aqui. Estou muito feliz. Karina é advogada especialista em direito médico. E aí, como estamos? Ansiosa para falar sobre esse tema. Tô adorando esses encontros que a gente está fazendo. Ai, muito bom, né? Uma Nós delícia trocarmos esse bate-papo. trocarmos figurinhas, né? Cada um fica num estado do país. A gente custa se encontrar, mas tem aqui para nós falarmos um pouquinho sobre, né, os temas que nós vamos trazer na nossa série. Deixa eu chamar aqui mais a turminha que está aguardando já. Eliseu tá online, tô vendo. Ai, que coisa de velha, né? Falar online. Como que eu tenho que falar? É Tá. online É mesmo. online, pronto. Tá, Boa tá colado. noite A a Manu, todos. um beijo, Manu. Luciano, Dr. Marco Antônio, ó, a Flávia, o pessoal tá entrando, ó, que bom, que bom. Pode ir falando do seguro de RC, que é sempre importante. Isso mesmo, Eliseu. A gente vai falar também, não tem como não falar, né? Tá no sangue isso. Aí, tá vendo? A galera já tá interagindo, olha que maravilha. A A Manu nossa vida, querida. nossa vida se cruzou, né, Karina, há algum Foi. tempo. E essa atuação do direito médico me trouxe tantos amigos e eu tenho um prazer aqui de estar aqui com você hoje. E compartilhar aqui com a turma tudo que nós sabemos, não assim, sendo bem modesto, né? A gente é Né? perto dos outros convidados aqui É, não, que vão mas entrar ainda. você que é a mestre aqui nesse assunto, a gente tá de espectador também, e não tenho dúvida que você vai dar show dos teus conhecimentos aqui para nós. E como é bom esse canal que a gente tem, a gente poder conversar tão de pertinho, né, sobre esses temas que a gente está abordando. Aí, Eduardo entrou. Olha, quem nos deu a honra, doutor Eduardo Dantas, seja bem-vindo. Olá, boa noite, pessoal. Boa Tudo bom? noite, Boa tudo noite. bem? Ainda falta um convidado, né? Enquanto isso, vou tentando adicionar aqui, se vocês quiserem já dar um oi pro pessoal aí. Aliás, eu vou falar para o pessoal que está aqui, quem quiser, Eliseu, a Manu, principalmente, que eu sei que eles falam bastante, que eles são super receptivos nessas lives, relacionado quais temas vocês gostariam de ouvir a gente falar, a gente discutir. A gente pode trazer outros especialistas também. Escrevam aí, depois podem mandar para a gente pelo ou direct ou pelo pelo WhatsApp também, fiquem à vontade, por favor, que isso ajuda esse bate-papo. Cada um está num canto do país, outras cidades também, enfim. Aí ajuda a Ah, gente e vocês. Ó, o Doc chegou. aí, agora a equipe está completa. Boa noite. Ai, boa noite, Felipe. Como que você está? Bom, como você falou que cada um está num canto do país, eu vou considerar que Campos do Jordão é um outro canto do país, né? Não deixa de ser. Ah, temos aqui Minas, Nordeste, São Paulo. Isso aí. Quando nós combinamos essa live foi muito engraçado, né? Porque vocês já estão mais acostumados com a área de responsabilidade civil médica, né? E eu, como atuo mais nessa parte de direito do trabalho para médicos, a Karina espantou a princípio o Felipe, né? Falou, nossa! Mas depois fomos conversando e verificamos que a gente tem bastante coisa, uma área puxa a outra, né? Então, acaba que a gente conseguiu aí ver vários pontos que nós podemos abordar, tanto na área do direito do trabalho para médicos, como também na área de responsabilidade civil, né? Né, doutora Karina? Ela não gosta, gente, que eu chamo ela de doutora, e eu não consigo não chamá-la de doutora. Mas você vai
vai se esforçar um pouquinho hoje. Foi bem curioso que, como você disse, quando a gente começou a pensar nesse assunto, eu me comprometi em falar ousadamente sobre, até porque tem quem escreveu o livro aqui sobre o Código de Ética Médica, mas eu peguei essa tarefa um pouquinho para mim e fui olhar, estudar, né, um pouquinho mais profundamente o Código de Ética com esse viés da relação de trabalho, da forma, condição de trabalho dos profissionais eu ia falar profissionais da área da saúde, olha o vício aqui do seguro de RC, mas dos médicos em si. E foi bastante curioso, porque o Código de Ética, ele é bem dividido. Então, a gente tem ali no começo os 25 princípios fundamentais, depois a gente tem as 10 normas disseológicas, que são os direitos dos médicos, esse nomezinho aí complicado. Depois tem as 118 normas deontológicas, que são os deveres, e aqueles deveres que têm a punição, que ali a gente conhece bem daquela lei de 73. Pois bem, e aí, entre os 25, olha que curioso, entre os 25 princípios, um terço deles, eles falam algo sobre a forma, relação, contratação de trabalho dos médicos. E aí, algo que eu não imaginava a respeito, na verdade, né? Eu nunca tive essa visão. E então, eu vou até pedir licença para pegar alguns trechinhos aqui. Aqui diz que o médico necessita ter boas condições de trabalho, ser remunerado de forma justa, que ele não pode ser explorado, que a medicina não pode ser exercida como comércio, tem que ter a dignidade profissional, de novo, ser bem remunerado, trabalho compatível com a dignidade, enfim, e aí vai, eu não vou ficar falando muito. E a outra parte, que é a mais interessante, que eu acho que você pode explorar um pouquinho mais para nós daqui a pouco, que se fala muito de, mas eu tenho os meus direitos, a CLT fala muito, a gente está cheio de norma sobre isso, mas também a gente está cheio de dever ali. É uma Dos via médicos, de mão dupla. não é? E a gente acaba esquecendo disso também. E ali, é curioso que naquele campo que fala dos direitos dos médicos no Código de Ética, ele fala do direito, entretanto, ele descreve, mas para exercê-lo, ele te dá em contrapartida uma obrigação. Obrigações, sim, sim. E aí, novamente, eu fui lá e enumerei. São só 3. Eu vou falar porque eu achei muito interessante. Pode falar. E essa primeira é o apontar falhas. Eu não estou lendo aqui literalmente, tá? Mas apontar falhas dos contratos, práticas internas que ele julgar inapropriado ali no ambiente de trabalho. Que ele pode fazer isso, que é direito do médico. Entretanto, ele pode fazer isso, mas ele tem que dirigir-se aos órgãos competentes. Ele não fala aqui quem é o órgão competente. Então, aí a gente já começa a fazer, quem será que é esse órgão competente? A gente já pensa aí você vai me ajudar aqui, em MP, delegacia, diretor técnico, a diretoria administrativa do hospital, né? Agora, porque a base legal, você falou do Código de Ética, né? A base legal dos médicos que tem o vínculo, né, é a CLT. Nós também temos a lei do ato médico e também temos normas específicas, né, do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta toda essa parte do trabalho dos médicos em plantões. Então, realmente, se a gente for ficar aqui discutindo a base legal, nós não vamos parar. Realmente é uma via de mão dupla, direitos e deveres. O médico tanto tem dever, né, de cumprir também o contrato de trabalho, de exercer ali a medicina de acordo com a contratação,
E o empregador, no caso o hospital, também tem várias outras obrigações, deveres de cumprir também com a sua parte, né? O direito a fornecer ali, a obrigação de fornecer um ambiente adequado de trabalho, cumprir as normas trabalhistas, né? Porque a gente tem hoje várias cidades que já nem mais tem a prática da CLT, né? Do vínculo trabalhista, porque hoje a pejotização ela já ficou lícita, né, no serviço da saúde, ela já é uma pejotização lícita, uma terceirização lícita desses serviços. Muitos trabalham aí com vínculo PJ. Então, são dois mundos, né, diferentes, mas ambos se conectam aí e tem que cumprir as normas do Código de Ética Médico, né? Então, realmente é um assunto que, se a gente for conversar aqui hoje, vamos ficar até meia-noite, né? Mas sobre essa questão da base legal. Mas o vínculo trabalhista, de fato, ele é regulamentado pela CLT, também segue aí a questão do Conselho Federal de Medicina no campo ético, né? E me fala uma coisa, no teu dia a dia, eu falo até para você, e eu sei que eu já ouvi em alguma live o Eduardo comentar também que já atuou nessa parte trabalhista no passado. Nessa questão, qual é a experiência? Quais são as principais queixas? Como é que é essa área? Conta um pouquinho aqui. Aí agora eu que, como entrevistadora. Essa parte do Dr. Eduardo eu não sabia, não. Ele em alguma live falou que eu ouvi isso já. Procede, Dr. Eduardo? Sim, mas literalmente isso aconteceu no século passado. Ai, que ótimo. Então a CLT já alterou aí, provavelmente. Então vamos recordar. Então essa live hoje é justamente para isso. Vamos recordar. Olha, gente, na minha atuação, a minha primeira especialidade, depois que eu formei, foi Direito do Trabalho. E depois me especializei em Direito Médico, né? Como vocês sabem aí da nossa trajetória também, até como colegas de profissão. E eu evitei o Direito do Trabalho por muito tempo depois que eu comecei a atuar na área de Direito Médico. Só que, naturalmente, onde a gente sempre tem, né, um propósito que flui ali, naturalmente, as demandas começaram a aparecer de médicos, né? Então, a minha atuação hoje ela é muito forte, ajuizando demandas trabalhistas, porque geralmente no direito médico a gente, né, nós exercemos a prática da defesa médica. Nesse lugar aqui, nós defendemos os direitos trabalhistas dos médicos. E muitas das vezes, né, contra as instituições públicas de saúde, que realmente é um ponto muito sensível, né, que realmente a gente enfrenta muitos desafios nas condições de trabalho. E assim, a maior demanda que eu tenho de queixas dos profissionais é justamente isso, uma sobrecarga, né, de trabalho aliada a uma estrutura muito precária também. Porque os médicos, né, são muito cobrados, a gente tem, o CFM hoje regulamenta, né, o número de pacientes em determinada jornada, 4 horas, por exemplo, de trabalho, eles aconselham que o médico atenda apenas 10 pacientes, né, durante essa jornada de 4 horas de trabalho. Então, 10 pacientes por médicos numa jornada de 4 horas de trabalho. E a gente tem enfrentado muitos desafios, principalmente pós-Covid, né, durante Covid, pós-Covid, desses médicos que praticamente as unidades de saúde dobraram, triplicaram aí a frequência de pacientes, internações, as estruturas ainda muito precárias, e eles começaram a se queixar muito do excesso do número de pacientes e a obrigatoriedade de atendê-los, né? Porque muitos dos médicos que ainda atuam na rede pública são médicos que alguns têm só o vínculo mesmo com a rede pública, né, o vínculo seletista. Alguns mesclam aí várias instituições, mas eles se queixam muito e sempre nos procuram por isso. E algumas alterações contratuais do contrato de trabalho de forma unilateral também, prejudiciais, que acaba aumentando esse excesso de trabalho.
A questão salarial também, que não tem alteração de jornadas, então são os pontos mais sensíveis que nós temos enfrentado. Os plantões, né? Os plantões médicos, o local de trabalho que não tem uma estrutura adequada para descanso, isso também os médicos questionam bastante. Então, são inúmeras as situações, principalmente ali do excesso do atendimento, da sobrecarga de trabalho, né? Nós sabemos, inclusive, que tem alguns médicos, né, que nos procuram com queixas de burnout, né? Doutor Felipe, nessa parte também de afastamento, né? Você deve ter bastante experiência. Hoje nós temos um problema muito sério, né, envolvendo aí essa síndrome, né, que é resultante desse estresse crônico, né? Um estresse crônico no trabalho, né? E que foi administrado com êxito. Todos os fatores você falou assim: ambiente de trabalho, carga de trabalho, né? Uma série de situações, e isso tem levado ao que nós chamamos aí daquela doença que é chata, que é a síndrome do burnout, né? E é interessante que essa síndrome do burnout hoje, você que lidar bastante lá com essa parte trabalhista, né, foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né, como uma doença ocupacional, né? Então, ela inclusive, ela tem CID, né? E isso nas relações, principalmente aí naqueles que têm a relação trabalhista, né? Por consequência, todos os direitos, estabilidade, né, de um ano, e fora outras cositas más que podem ocorrer num pedido e até mesmo, né, pode até caber um dano moral. Então, isso há uma necessidade, né, dessas instituições ter um olhar diferente para esta situação, porque o crescimento é muito grande. A Universidade lá de Porto Alegre, né, que é a Universidade Federal lá em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, quer dizer, ela entende que 45% dos médicos, numa pesquisa que ela fez, já apresentam um nível de síndrome de burnout, né? Quer dizer, isso aponta, né, para um desafio absurdo para os gestores hospitalares, né? Já que é um quadro grave de saúde mental que pode afetar a vida do médico e, por consequência, a vida do paciente. E, por consequência, também gerar responsabilidade civil, né? Na linha dos residentes, mais ainda, né? Porque não é só o ambiente, a pressão, é a dúvida a quem recorrer, né? Então, os médicos que estão em residência, eles ainda sofrem disso, né? Num percentual muito maior, que é o estresse da insegurança, é o estresse de quem está chegando, a quem recorro, estou no caminho certo, estou cansado, enfim. Por todos os lados, há uma necessidade de uma atenção, né, dessas instituições nesse sentido. Voltando um pouquinho à fala da Karina, né, é interessante que que a sociedade como um todo, né, a sociedade no mundo como um todo, nós vivemos hoje num grande Big Brother, né, porque um está fiscalizando o outro. Se você for para a área fiscal, né, eu só recebo faturamento da minha empresa de uma outra pessoa jurídica se eu tiver kit com os meus impostos, né? O Código
Então, na verdade, Não, só concluindo aí o que nós estamos colocando, né? Então, você veja, o percentual é altíssimo, né? E, como tudo, dentro da atividade profissional, tem que fazer a gestão da clínica, tem que fazer a gestão deste risco e prevenir o burnout, né? Implementando programas de apoio ao psicológico, ao médico, né? Garantir que os médicos tenham aí um tempo adequado para um descanso e recuperação física. Aqui tem um dado interessante, há uns anos atrás, eu estava fazendo uma palestra à noite com uns anestesistas lá em Vitória, no Espírito Santo, e na frente um anestesista dormiu. Naquela época, né, eu falei assim, cara, você não está gostando do que eu estou falando? Né? E de, questionei a ele, né? E ele me falou que já estava virando a segunda noite, né? E saiu do último plantão e veio para aquela apresentação dentro da cooperativa, né? E na nossa atuação dentro do direito médico e dentro de uma regulação de sinistros que a gente verifica, que muitos dos sinistros advêm do cansaço. Então, você vê que nós temos vocês veem que estão sendo duas estradas. Uma estrada que leva para essa doença ocupacional e uma que reverbera para a responsabilidade civil. Então, tem que promover a colaboração e a delegação de tarefas, né? Reconhecer, como você falou, e recompensar, né, o médico financeiramente, né? Não há menor dúvida, e, e elogios do seu desempenho excepcional dentro da instituição. Enfim, a chave mestra, como em tudo, em todas as áreas, é a prevenção, é a gestão do risco da atividade, não só dos estabelecimentos, também dos profissionais da área da saúde. Isso eu acho que eu fecharia aí a minha colocação dessa forma. É isso mesmo. Eu tenho percebido também, assim, que os médicos estão muito preocupados com a segurança também do ambiente de trabalho, né? Os pacientes, devido ao excesso de número de pacientes, pacientes também muito nervosos, demora no atendimento, os profissionais, eles são ameaçados. Se o hospital, né, o empregador ali não fornece também uma segurança, no ambiente de trabalho, são todos esses fatores que vai levando ao esgotamento, sim, desse profissional. O profissional que tem um vínculo seletício, ele tem meios aí, né? Se comprovado realmente que tem um nexo, né? O dano, que é o burnout, devidamente comprovado por conta do ambiente de trabalho, que levou aí a realmente ele chegar a esse ponto, ele tem meios que seria, né, o afastamento, e é considerado ainda como uma doença ocupacional acidentária, que ele pode, inclusive, se afastar do trabalho, né? E ao retorno também tem a garantia, tem o entendimento já dos tribunais que há uma garantia da estabilidade provisória do trabalho, porque muitas das vezes eles também ainda sofrem assédio moral no trabalho, porque não podem afastar, né? Obviamente que existem casos e casos reais, né, de médicos que sofrem dessa forma, outros a classe acaba sofrendo também por erro de alguns outros profissionais que pegam atestados e realmente às vezes só não querem ainda continuar com aquele vínculo com o hospital, mas ainda exerce outras atividades, e é independente do motivo, né? Eu não vou entrar nesse mérito, o porquê que o profissional faz isso, se ele precisa financeiramente ou não, né? Se ele está utilizando ali, às vezes, um atestado, a gente também tem problemas que a gente enfrenta com essa postura do profissional, às vezes pega um atestado e realmente ainda está exercendo um plantão numa outra instituição, que pode dar até, inclusive, uma justa causa, né? Se o profissional fizer isso. Mas, de fato, se for verdade e ele se afastar, ele tem direito à estabilidade. Os hospitais, né? Alguns podem exercer esse direito aí, essa questão também da pressão para não demiti-los, né?
tem o direito à estabilidade do trabalho provisória, que é uma garantia, porque nós estamos falando da garantia, né, dos direitos e dos deveres. Então, o profissional seletista, o médico, ele tem sim o direito de afastamento, da estabilidade provisória no trabalho, e inclusive se ele se deparar com situações, né, de precárias condições de saúde, porque a CLT prevê que é direito dele ter um ambiente saudável de trabalho, ele tem meios de comunicar isso, porque também, além do dever, ele tem dever na parte ética, né, de comunicar ao diretor clínico do hospital sobre as condições de estrutura e etc. Ele tem como comunicar a diretoria administrativa do hospital, e se não resolver, outros órgãos, como por exemplo o Ministério Público do Trabalho, porque isso envolve tudo, não apenas a relação de trabalho, né, mas a questão também do ótimo atendimento do paciente, né, porque isso repercute também na esfera civil. Se o profissional não tiver uma condição ali de atender o paciente, tempo suficiente para preencher um prontuário, porque além do atendimento, né, ele também tem que se preocupar com essa parte do Código de Ética Médico. Caso aconteça né, agora o CNJ já se manifestou que não é erro médico, né, a expressão, a nomenclatura correta, mas sim danos devido a serviços relacionados à saúde, né? Se realmente for comprovado algo nesse sentido, até nós falamos isso na live passada, né, Karina? Foi, Sobre que falamos. Mas, mudou a nomenclatura. mas deixa eu te interromper uma coisa que é interessante, se me perdoa. E os médicos acabam sendo julgados, né, de uma forma inadequada, porque quantas vezes se entra no hospital, alguém fala, aquele médico é bruto, aquele médico é mal educado, aquele médico... Só que esse comportamento impaciente, desinteressado, né, tendo essa queda de produtividade, né, e muitas das vezes tendo aí conflitos interpessoais, né, com pacientes ou outros profissionais, são oriundos dessa síndrome, né? E as Sim. consequências, né, desse quadro de saúde mental são nefastas, né? Então, o aumento do número de erro médico por conta disso, chamado, né, que não é mais erro médico, né? Menor satisfação do paciente que já sai da instituição procurando o advogado, né? Maior tempo de recuperação, custa mais no pós-alta, por todo o sistema de saúde, né? E a diminuição do esforço profissional dele, porque não dá mais, ele não tem mais condição de exercer a profissão dele. E você? Pode falar, por favor, o microfone é seu agora. Me permitam, então. Eu estava ouvindo aqui até. Eu não consigo deixar de estar no seguinte. Nós começamos essa conversa falando sobre direitos do médico no ambiente de trabalho. Entretanto, nós já partimos para a relação médico-paciente, para responsabilidade civil, para tempo de consulta, para nesse pouquíssimo tempo que nós estivemos juntos aqui. Nós falamos a importância da comunicação com o paciente. Falamos sobre as dificuldades. Vimos aqui uma intervenção que apareceu falando sobre as dificuldades da atuação do profissional no serviço público, e tudo isso leva a uma conclusão que para mim é inarredável, inafastável, incontornável. A gente, ao falar em direitos do médico, envolvemos o assunto de médico em uma totalidade de pleiade de temas aqui que são interpolados com o trabalho, que são interpolados com o direito do consumidor, com direitos, com responsabilidade civil, com a bioética, com uma série de temas. Né? A própria ideia de que o profissional... Eduardo, eu acho... Vê se o seu telefone está apoiado em algum lugar que está cortando bastante. Já tirei.
Aí. Tá? Ok. Então, veja só, se nós pensarmos na ideia do profissional que atua no serviço público, ele está desamparado, ele não tem seguro. Gente, mas nesse caso aqui, é importantíssimo porque ele não atua só no serviço público, mas ele precisa de uma assistência, de uma assessoria permanente para esses processos. Veja só, a maioria dos processos que envolvem o chamado a análise de um erro ocorrido durante a atuação enquanto servidor público, a maioria desses processos são movidos de maneira equivocada. O STF já formou maioria, tem o tema 940, que impede que aquele servidor público seja processado no exercício desta atividade médica. Né? A maioria dos processos que a gente consegue tirar o médico da demanda ainda na fase que não se aguarda tempo. Tá? Então, a importância que é de nós entendermos a ideia, não apenas do direito do mas sim da forma completa como esta atividade é vida e de como é preciso que se tenha especialistas, que tenha pessoas efetivamente voltadas a entender as dificuldades, os, as necessidades jurídicas daquele profissional, não só do médico, mas do profissional de saúde de uma maneira geral, né, para que ele possa ser bem assessorado, evitando esse tipo de problema que pode surgir a partir do não conhecimento. As faculdades não preparam o médico para discutir o seu contrato de trabalho, não preparam o profissional para ler o código de ética médica. Você falou aqui sobre alguns tópicos do próprio código de ética médica que são conhecidos pelos profissionais. Porque, via de regra, ele só vai ler o código, precisa analisar uma publicidade ou quando ele foi processado. Né? Então, ele não é preparado para esse tipo de atuação no mundo real. Ele está sendo preparado ultra especializado para continuar estudando. E nisso o mundo moderno hoje, ele é muito como é que eu posso é um mundo muito que exige muito das pessoas, que exige muito dos profissionais, né? E ele acaba não tendo esse tempo para cuidar da própria segurança jurídica. E atuar na medicina hoje sem segurança jurídica significa que ele vai ter problemas com o direito do trabalho, seja como empregador, seja como empregador. Ele vai ter problemas com a responsabilidade da relação com os pacientes. Ele vai ter problemas com a operadora do plano de saúde, por conta das questões contratuais, de plano. Ele vai ter problemas na área, ele vai ter, ele pode a deixar de cumprir com todas as normas que o nosso país sana na área tributária. Então, uma série de assuntos, este conhecimento, sem esta análise necessária, realizada, vai dar problemas muito grandes. Doutora Karina, né? Doutora. Cortou um pouquinho, mas deu para entender. Sim, né? Justamente foi esse o ponto inicial da nossa live, o doutor Eduardo, porque quando eu falei direito dos médicos no ambiente de trabalho, a Karina, a princípio, falou, o doutor Felipe também, nossa, mas que tema, né? Mas, que nós estamos acostumados também muito na área de direito médico, mas depois fomos verificar o quanto esse assunto ele se conecta com essas outras áreas. Inclusive, né, que a Karina falou, são tantos direitos, tantos deveres, que se a gente for ficar aqui hoje, a gente vai ter um debate bem prolongado, né, Karina?
Não, sem dúvida. Daí a gente começa a lembrar, como todo mundo tem aqui, os causos, as questões Sim. que a gente deparou aí no dia a dia. Posso contar um? Por favor. Pode? Ah, Vou então, contar. até depois, pessoal, acho que se a gente puder também abrir aqui para perguntas, eu tô vendo que tem muitos advogados aqui também, da área, médicos também, né? A gente Eu, pode também, às vezes, responder algumas perguntas depois dos nossos causos. aliás, eu estou me sentindo em casa, né? Eu estou vendo as pessoas que estão participando aqui, parece que a gente está numa mesa de amigos aqui. Muito Que bom. bom, né? É, muito bom, eu vi. Aliás, eu vou até aproveitar que anteriormente a Manu, até eu acho que eu nem vou contar essa causa, vou aproveitar para a gente, como a gente tem que encerrar às 9, né? O horário. A Manu, que está aqui ainda conosco, eu vi que ela questionou, ela destacou sobre, por isso é importante até uma proteção ali para proteção securitária em relação a esse médico que está nessa instituição, que foi dito anteriormente na instituição pública, que estava na outra live que caiu, por isso não dá para a gente ver aqui. Por isso é importante ter essa proteção para quando ele, por mais que tenha esse entendimento do STF, agora que foi trazida pelo Eduardo, ele vai ser processado do mesmo jeito. Ele vai se ver ali desprotegido, sem saber o que fazer naquele momento. Então, vai ter que se defender, por mais que saibamos que a chance dele sair do processo é gigantesca, ele precisa apresentar uma defesa ali. Por vezes, ele vai sair depois de uma perícia ou até na sentença. Então, precisa despender tempo, dinheiro, dedicação de um profissional. E o seguro, obviamente, que a gente defende isso, ou uma proteção que se tenha, vai garantir esse auxílio a ele. Então, tudo anda em paralelo aqui. Então, um bom profissional, uma boa proteção aqui financeira dele. A gente não pode nunca sozinho, sempre andar de mãos dadas para a gente ter ali o resultado, que é a tranquilidade ali a gestão patrimonial daquele profissional da saúde, desse médico que a gente está falando. E não só o médico, a instituição também, seja ela privada ou pública também, que tem proteção aí para todo mundo. A Lira falando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Talvez seja a hora. Manu colocou aqui, né? Infelizmente é uma realidade para todas as profissões. As faculdades não possuem uma matéria para ajudar os futuros profissionais a entender e se resguardar. Foi o que o doutor Eduardo falou, né? Os profissionais não são preparados para enfrentar isso quando saem da faculdade, né? Esses desafios. Então, pensa a cabeça de um profissional, são inúmeros, ele tem que cuidar ali do número de pacientes, tem que fazer bem feito o trabalho, uma boa relação de atendimento e ainda tem todos esses desafios, esses riscos, né, de enfrentar processos. E muitas das vezes é aceitar aquela condição de trabalho que é imposta, né? Porque muitos ainda precisam dessa situação, dessa relação empregatícia. E às vezes até os hospitais vão mais para esse lado da pejotização, porque sai um pouco dessa subordinação e dessas obrigações dos hospitais trabalhistas, né? De cumprir com inúmeras situações ali com que teria no vínculo seletício. Então, é lista a terceirização? Mas eles perdem também muitos direitos ali. E os profissionais, muitas das vezes, vão e não questionam, porque precisam. E a classe também enfrenta muita dificuldade em não ter representatividade. Eu sou muito procurada aqui em Uberlândia, por exemplo, porque a classe se sente realmente desamparada, sem representatividade nesse ponto. Né? Nós temos uma associação aqui, a Associação dos Médicos de Uberlândia, justamente para ter um apoio, uma assessoria, e quando a gente precisa tem que unir forças, porque se um ou outro faz apenas, existe também um assédio, uma perseguição muito forte de determinadas instituições que fazem a gestão desses hospitais.
Então, os médicos precisam de apoio. Então, por isso que eu também dei a ideia desse tema. E que, na verdade, isso aqui é o início de vários outros assuntos que nós vamos trazer, sabe? Falta Tony, isso, esse diálogo, né? Tony, Pode falar. posso fazer só um registro, quer dizer, foge totalmente aqui da nossa. Claro. Mas a gente que tem poucos anos aí nessa área de prevenção, né, e financiamento das perdas, né, que se traduz em seguro, né, como é gostoso você que trouxe esse tema, né, para a gente vir bater um papo, né, como é gostoso ver, né, a Karina falou da Manu. A Manu é a head responsável pela fator segurador em responsabilidade civil. Então, olha que interessante, quer dizer, o mercado segurador vindo nos ouvir, tá certo? E colocar, ó, você tem cobertura para isso. Você pode usar a gente, né? Quer dizer, não se esconde. Então, nós estamos em outro momento. E como eu só queria fazer esse registro, né? Como a polarização disso, né? Como se multiplica e as pessoas, todas que estão envolvidas neste processo, acabam por participar e se interessar. Fiquei muito feliz. Obrigado, viu, Manu? É porque esse pessoal também que está nos assistindo do campo de seguros, né? Eles precisam levar isso para os clientes deles. Então, realmente é muito, muito bom. Eu fico feliz deles estarem aqui, porque nosso trabalho é uma atuação em conjunto, né? Nós também precisamos de uma boa atuação desses profissionais para também não venderem qualquer coisa. Porque depois, senão, o cliente vem, né, Felipe, em cima do advogado, querendo que o advogado, né, dê conta, né, do processo e da garantia, mas nós somos apenas advogados e é interessante esses corretores estarem aí para entender um pouco mais também da parte dos Porque médicos, dos direitos e obrigações. nessa área, os corretores de seguros, as pessoas que estão nesse mercado, é uma venda consultiva, né? Você tem aí vários produtos no mercado, então tem que entender qual o produto que serve para aquele seu cliente. Então tem que conhecer e tem que conhecer esses meandros que essas lives que são extra seguro trazem para conhecer qual é o verdadeiro risco do que se está tratando, né? Então, muito interessante. É isso aí, pessoal. Será que tem mais alguma pergunta? Alguém quer ponderar mais algum ponto? Falar mais alguma coisa? Os profissionais são forçados a terem um CNPJ, perdendo muitos direitos. É a questão da pejotização. Eu encontro isso muito, né? E aí, realmente, se existem os requisitos do vínculo trabalhista, isso é comprovado facilmente se o médico tiver ali, né, muitas mensagens no WhatsApp, cobrando a subordinação, não eventualidade, pessoalidade. Existem, inclusive, alguns hospitais que não exigem nem a constituição de pessoa jurídica. Às vezes, contrata até mesmo a pessoa física, fazem o pagamento de pessoa física, mas não registram. Existe, isso ainda é uma realidade. E eu sou também muito procurada nesse lugar, né? Que os médicos, depois que terminam aquela relação, vêm buscar o vínculo também trabalhista. É isso. Doutor Eduardo, quer ponderar mais alguma coisa? Não, eu acho que é importante esse tipo de iniciativa. Eu quero parabenizar pelo tema, principalmente porque não é só essa coisa. Tá cortando, Eduardo. Será que não tem um foninho, doutor Eduardo? Às vezes pode ser a ausência do fone. Não, pode ser. Eu acho que é da minha conexão de internet. Mas eu quero só Melhorou. parabenizar pela. Melhorou. Bom, eu quero parabenizar porque acho que é importante que a gente venha discutir esses temas de modo a conscientizar, né? Quanto mais médicos a gente conseguir, mais profissionais de saúde, a gente conseguir conscientizar da importância que é conhecer dos seus próprios direitos, nós vamos ter aqui uma relação mais saudável, uma medicina mais segura, tá? E uma medicina mais segura leva a uma judicialização, se não menor, pelo menos a uma judicialização melhor, tá? De modo que todos acabam ganhando. A gente está falando aqui
das próprias relações do médico, está falando do paciente, tá? Um paciente que seja atendido em condições ideais de trabalho por parte do médico, ele tem uma chance muito maior de ter um atendimento satisfatório. Então, é importante que tudo isso que a gente está falando, por mais que a gente foque na defesa do médico, do profissional de saúde, a gente está falando de uma saúde melhor, de uma medicina melhor, de uma medicina mais segura, né? E tudo e onde muita gente vê problemas, que a gente falou sobre problemas aqui, eu vejo soluções. Tá? Acho que facilitar estas soluções é parte importante, se não a primordial, do nosso trabalho enquanto advogados. Concordo, concordo. Bem, pessoal, nós já estamos assim próximo ao nosso horário, mas eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Há um tempo nós já estávamos, né, querendo fazer essa série de lives. Na semana que vem nós não sabemos ainda o tema, mas se vocês aqui que estão nos assistindo quiser deixar uma sugestão de tema, vai até mais divertido, né? Se alguém quiser dar uma sugestão. Olha só, a Manu falando. Manu, tô adorando essa participação. Vou chamar para você participar com a gente aqui. Já tá convidada, viu? Tô falando aqui em nome de todo mundo. André. Ela tá falando sobre a área dos veterinários, que também a gente tem que abordar com toda certeza. E também tem os cirurgiões. Também tem os cirurgiões dentistas também, mas os veterinários passam por situações, mas foge um pouquinho, mas é interessante, é um assunto que eu acho que nós vamos gostar também. Profissional da saúde da mesma forma, né? Da mesma forma. Sim. Bem, então vamos fazer o seguinte, para ficar bem legal, mais interativo isso aqui, eu vou subir no canal, essa live, desculpa, gente, no começo deu esse problema porque o celular esquentou, mas voltamos aqui. Vou ver o que a gente vai conseguir salvar, né? E vou subir no feed aqui do Falando Direito. E aí, vão lá e comentem. Se vocês quiserem dar uma sugestão de conteúdo, de tema para a próxima live, que vai ser semanal, nossas lives serão semanais, vai lá e comenta no nosso canal e deixa a sugestão. Porque nós vamos já, né, no final de semana, já reunir e já lançar o próximo tema. Ô, Tuane, eu queria registrar também a participação, olha só, nós estamos ficando importante, hein? Do presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, o senhor Boris Ber, entendeu? Aonde congrega o maior número de corretores em todos os estados da federação. Então, olha! Tá? Estamos aí, importantes. Estamos ficando chique aqui. Tá vendo, gente? Muito bom. Fiquei muito feliz. Bem, é isso. Mais uma vez agradeço. E vamos continuar, não vamos parar, né? Vamos transbordar conhecimento, levar o que a gente puder aí para a classe. Muitos advogados aqui participando. E vamos fazer uma comunidade aí, né? Muito obrigada, então. Beijo para todos. Beijo, Eduardo. Beijo, Felipe. Beijo, Karina. Boa noite. Fiquem com Deus. Um abraço a todos os participantes aí. Obrigada, gente, por participarem. Tchau, Manu. Tchau, boa noite. Tchau a todos. Tchau.